Graça e paz, irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos para a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos aqui acompanhando a segunda viagem missionária e nós estamos aqui no capítulo 17. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que é hoje o capítulo que nós vamos começar a estudar. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Até aqui, amados, nós vemos que Paulo e Silas eles passam por 2 cidades e aparentemente essas cidades não tinham sinagogas. Então eles não param. É muito comum a gente ver Paulo chegando a uma cidade que tem sinagoga. Rapidamente ele se dirige à sinagoga, ou seja, aos judeus que frequentavam aquela sinagoga, e ali então ele começa a pregar a respeito de Jesus. Anfípolis e Apolônia, eles ficavam mais ou menos a 48 mil quilômetros, né? Ou melhor, a 48 quilômetros, não 1000 quilômetros, mas a 48 quilômetros da cidade de Tessalônica. E possivelmente essas cidades não tinham sinagogas. Então Paulo apenas passa por essas cidades, mas chegando em Tessalônica, que havia aproximadamente 200 mil habitantes, era uma cidade muito importante, uma cidade comercialmente importante. Ela era uma cidade portuária, um grande centro comercial. Paulo chegando nessa cidade, ele então se dirige a sinagoga como era de costume. E chegando à sinagoga, Paulo então ele começa a falar acerca das Escrituras, não é? E é interessante essa palavra expondo, não é? Nós não precisamos fazer muito mais do que expor as Escrituras, não é? Do que dizer aquilo que a própria palavra de Deus diz. E Paulo tinha essa preocupação de fazer uma exposição da Escritura, da palavra de Deus, demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse, ou seja, ele fala da vinda do Messias. Todo judeu conhecia a respeito da promessa de que viria um Messias, não é? E que ele sofreria. Então Paulo está usando aquilo que os judeus já conheciam para estabelecer um diálogo, para que eles possam ouvir aquilo que Paulo tinha a dizer a respeito de Jesus. Não é? Então ele diz na palavra de Deus que era necessário que Cristo padecesse, mas não só padecesse, mas também ressurgisse, ou seja, ressuscitasse dentre os mortos. Amados, é muito interessante a gente pensar que a pregação da palavra precisa passar por isso, né? De que Cristo é o Messias prometido por Deus, né? O Filho de Deus que desceu do céu, que andou entre homens, que sofreu sim, que morreu sim na cruz do Calvário, mas que a morte não pôde detê-lo, ele não permaneceu na cruz do Calvário. Ele ressuscitou, ou seja, ele ressurgiu dentre os mortos, né? E há muitos relatos de pessoas que viram e falaram com Jesus depois que ele ressuscitou. E é claro que Jesus, tendo ressuscitado, no tempo determinado pelo próprio Deus, então ele sobe aos céus e está à destra de Deus Pai, reinando soberanamente. Paulo, então, ele está falando a respeito desse Jesus, o Filho de Deus, que desceu do céu, né, que morreu sim, mas que ressurgiu numa sinagoga, onde os judeus, de alguma forma, já conheciam a promessa da vinda de um Messias. Versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Veja que a pregação de Paulo ela tem como base, né, exatamente isso.
né? Esse Deus que é o Messias, que é o Filho de Deus, que desceu do céu, que sofreu, sim, que morreu, sim, mas que ressuscitou. E pregando isso, muitos se converteram, muitos creram. Não é? É interessante a gente pensar que muitas pregações não seguem essa linha, né, de compreensão de Paulo, de que o que era necessário era pregar isso, esse Cristo que sofreu, mas que ressuscitou, que ressurgiu dentre os mortos. E isso foi suficiente para que muitos gregos piedosos e muitas mulheres distintas se convertessem. Ainda uma grande, numerosa multidão, que é o que o texto diz. Versículo 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Possivelmente Paulo e Silas, eles estavam na casa de Jason, hospedados na casa de Jason. Alguns, com inveja, resolveram criar um alvoroço na cidade, incitar pessoas mais contra Paulo e Silas, não é? E foram até a casa de Jason no intuito de encontrar Paulo e Silas, mas chegando lá eles não estavam. E como eles não estavam, então pegaram Jason, que havia recebido em sua casa Paulo e Silas, né, e levaram para o meio do povo. Uma forma de pressionar, de silenciar a igreja, de silenciar a pregação do evangelho, de silenciar a proclamação de que Jesus Cristo é o Senhor que desceu do céu. Amados, muitas vezes nos dias de hoje nós vemos isso. Você começa a pregar a respeito de Jesus e tem sempre alguém que tenta afastar aqueles que estão ouvindo. É interessante pensarmos, amados, que no livro, ou melhor, na carta aos Efésios, Paulo, ele escreve no capítulo 1, no versículo 13, né, quando vocês ouviram e creram, e assim começa esse versículo, né, o versículo 13 do capítulo 1, da carta aos Efésios, quando vocês ouviram e creram. Amados, é necessário que as pessoas ouçam para crer, mas também é necessário que alguém pregue, porque se ninguém pregar, as pessoas não vão ouvir, e não ouvindo sobre a palavra de Deus, elas não vão crer. Nós vemos aqui claramente o apóstolo Paulo nessa segunda viagem missionária, aqui na cidade de Tessalônica. Né? Como eu já falei, havia aproximadamente 200 mil habitantes. Ele chega na cidade, como era de costume de Paulo, ele vai até uma sinagoga, vai pregar primeiro para os judeus ali na sinagoga, a grande maioria, né, era de judeus, e pregando ele a respeito desse Jesus, desse Senhor que desceu do céu para resgatar ou para salvar aqueles que se encontravam perdidos, para reconciliar esses que estavam perdidos com o Pai. Ele prega a respeito desse Deus Todo-Poderoso que entregou sua própria vida em favor de todos nós. Explica que era necessário que ele sofresse, que ele padecesse, mas também que ele ressurgisse, que ele ressuscitasse. E as pessoas creram. Ouvindo a palavra de Deus, elas creram. Paulo foi a pessoa que pregou a palavra e as pessoas ouvindo creram. Mas também algumas pessoas que não creram, que se sentiram ameaçadas com inveja, resolveram incitar homens, mulheres, pessoas para tentar silenciar a igreja. Como eu já falei, nos dias de hoje não é muito diferente. A igreja tem sido, ou há uma tentativa de silenciar a igreja. E isso faz com que as pessoas não ouçam a palavra e não ouvindo elas não têm a possibilidade de crer. Nós, Igreja do Senhor, fomos chamados para sermos proclamadores, anunciadores do evangelho. Essa palavra grega querigmática, é uma igreja querigmática, é uma igreja proclamadora, anunciadora das boas novas. Todos nós, como Igreja do Senhor, devemos compreender que fomos enviados para pregarmos a palavra de Deus. Não precisamos nos preocupar com o tom de voz, com a entonação da voz, se falamos de forma correta no sentido da língua portuguesa. Não é isso que faz a diferença no coração do outro. É o próprio Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo de Deus no coração do outro. Através de você, através de mim, através das nossas vidas. Quando pregamos a palavra, é o Espírito Santo de Deus, quem sabe, que pessoa está com o coração fértil, preparado para receber essa semente que é a palavra de Deus.
E nós precisamos então proclamar e anunciar, porque cada vez que lemos na Bíblia que alguém proclamou a palavra de Deus, anunciou a palavra de Deus, pessoas se converteram. Mas também algumas pessoas, elas se levantaram para que esses proclamadores fossem silenciados. E aqui não foi diferente. Veja, repetindo o versículo 5, diz: os judeus, porém, movidos de inveja. Inveja não é um sentimento que vem do trono da graça de Deus, amados. Trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ou seja, eram homens maus, homens perdidos. Ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, ou seja, criaram um alvoroço na cidade, dizendo: olha, esses homens estão anunciando que há um novo rei, né? E a gente vivia aqui o período do Império Romano, né? E isso era gravíssimo, né? E então criaram esse alvoroço e foram até a casa de Jason que havia abrigado Paulo e Silas no intuito de encontrar Paulo e Silas, mas eles não estavam lá, e já que eles não estavam, então vai Jason mesmo. Vamos levá-lo para o meio do povo e pressioná-lo e tentar fazer com que ele expulse esses homens da casa dele e ameaçá-lo. É assim que funciona. O inferno, ele se move para que as vidas que estão perdidas, elas não possam encontrar com Jesus, porque encontrando com Jesus, elas são libertas. Elas encontram salvação, e a salvação que só há no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 6, porém não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou, ou seja, ele tem parcela de culpa nisso, ele hospedou esses homens que têm transtornado o mundo. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. E nós acabamos de falar sobre isso, né? O argumento deles é: olha, eles anunciam que Jesus é rei. Ou seja, isso atacava diretamente a figura de César. E eles usaram isso como um artifício para mobilizar a multidão contra Paulo e Silas e também contra Jason. A ideia era silenciar, era calar a igreja que tinha chegado naquele lugar, e através da pregação da palavra, pessoas seriam salvas, libertas. Pessoas iam encontrar com Jesus através da vida desses homens, Paulo e Silas, que pregavam a palavra de Deus. É uma tentativa clara de fazer com que as pessoas não ouçam, e não ouvindo, elas não creriam. Versículo 8, tanta multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, saltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada, ou seja, o voto, o compromisso. A fiança estipulada é o voto, o compromisso, de que não fariam mais isso. Versículo 10, e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, ou seja, eles saíram e foram para Bereia, uma outra região. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Era costumeiro, nós vamos ver o apóstolo Paulo, e já vimos isso na primeira viagem missionária, chegando numa cidade, tem sinagoga, o apóstolo Paulo vai para a sinagoga pregar a palavra de Deus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, ou seja, com toda intensidade de coração, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E é interessante, amados, que muitas vezes a própria igreja, ouvindo pregadores, não examina as escrituras para ver se esses pregadores estão falando de acordo com o que a escritura fala. Nos dias de hoje acontece muito isso. Muitos pregadores nem abrem a Bíblia no púlpito. A Bíblia fica fechada. E eles falam horas e horas. E muitas vezes estão falando sobre o que pensam, sobre o que acham. E muitas vezes o que pensam e acham estão em desalinho, em desacordo com a palavra de Deus. Mas porque aquele homem está ali naquela posição, muitos acreditam que o que ele está falando vem do trono da graça de Deus. É interessante que o texto deixa claro que esses homens que eram ávidos, intensos, ouvindo Paulo e Silas, ouvindo homens de Deus, eles se preocuparam em examinar as escrituras para ver se aquilo que aqueles homens estavam falando realmente estava alinhado com a palavra de Deus. Que hábito interessante para os dias de hoje. Nós precisamos
nutrir no nosso coração esse hábito. Pois a palavra de Deus diz: o meu povo perece, sofre por não conhecer as Escrituras. E nós prosseguimos dessa forma, afastados da leitura da palavra, de conhecermos o Senhor através da leitura da palavra, e ficamos suscetíveis a falsos profetas, a falsos pregadores, a falsos mestres que ensinam aquilo que lhes apraz, aquilo que lhes agrada ao coração. Mas todo aquele que examina as Escrituras não é um barco à deriva, é um barco no caminho certo, no caminho da vontade do Senhor. Nós precisamos examinar as Escrituras com constância, constantemente, para que a gente não caia em laços, em situações onde muitas vezes a gente é multiplicador de coisas erradas, por não conhecer a Escritura e por não examinar as Escrituras. Veja, mais uma vez eu vou ler o versículo 11, justamente por causa dessa parte. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, intensidade, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. É todos os dias, amados. Todos os dias nós precisamos abrir a Escritura, orar, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus, para que compreendamos de forma correta a palavra de Deus. E desse jeito, nós vamos saber se aquele homem que está lá no púlpito, ou fora do púlpito, numa praça, ou em qualquer lugar, pregando a palavra de Deus, se aquilo que ele está pregando vem realmente do trono da graça de Deus, ou vem apenas do coração de um homem. Versículo 12, com isso muitos deles creram, e claro que creram, porque examinando as Escrituras entenderam que era a palavra de Deus sendo pregada. E eu volto a ressaltar o que está na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Ouviram e creram. Havia alguém que pregava, pessoas ouvindo, e ouvindo a palavra de Deus, elas creram. Versículo 12, com isso muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. 13, versículo 13 do capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partir de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Ou seja, as mesmas pessoas que criaram confusão em Tessalônica, sabendo que Paulo e Silas estavam pregando em Bereia, eles se dirigiram para lá para novamente criar um alvoroço, fazer com que as pessoas daquela cidade, daquela região, não ouvissem a palavra de Deus, para que elas continuassem cegas, para que elas não tivessem as suas vidas transformadas. Satanás, ele quer que a igreja pare de proclamar, de anunciar, porque assim aqueles que estão perdidos continuarão perdidos. Aqueles que não estão salvos não encontrarão a salvação no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a missão da igreja é ir e pregar o evangelho por onde passar, por onde andar. A viagem missionária nos mostra isso. Paulo passava de cidade em cidade, por cada cidade ele pregava a palavra de Deus. Ele buscava sempre uma sinagoga, e mesmo tendo buscado a sinagoga, ele pregava nas ruas, nas casas. Cada vez mais que ele pregava, mais pessoas ouvindo criam, e crendo elas eram salvas. E a igreja tem essa missão, né? Lembremos que essa é a missão da igreja, ir e pregar o evangelho a toda criatura. Paulo e Silas estavam fazendo isso, mas necessariamente porque o Senhor nos enviou não quer dizer que Satanás vai ficar quieto. Nós vimos uma mobilização de pessoas em Tessalônica, e agora esse mesmo grupo de pessoas se dirige a Bereia para causar de novo um alvoroço, para que a igreja que havia chegado naquele lugar, ou seja, os homens de Deus que haviam chegado naquele lugar, fossem para uma outra região e não continuassem pregando ali. Porém, Paulo e Silas
Versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Veja, Paulo vai, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Amados, ainda que a gente tenha que enfrentar essas situações de perseguição, de luta, de pessoas que querem calar a nossa voz, a igreja precisa de alguma forma enfrentar isso. Parte da igreja ficou e Paulo seguiu adiante, mas não abandonou aquela cidade porque havia perseguição, porque havia pessoas tentando calar a igreja. Ele deixou ali, então, Silas e Timóteo naquela cidade, para que o trabalho ali continuasse, para que a pregação da palavra continuasse. A igreja que foi fundada ali, ou seja, as pessoas que se tornaram igreja, elas precisavam crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Então precisava que pessoas permanecessem ali, ajudando a elas a conhecerem mais do Senhor, do Salvador, mostrando para elas qual era a missão da igreja, tendo em vista que elas seriam a igreja daquela localidade. Elas precisavam ser multiplicadoras da palavra de Deus. Então Paulo ele segue adiante, mas ele deixa então Silas e Timóteo para continuar com aquelas pessoas. Veja, ainda lá no versículo 15, os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas. Atenas, centro cultural da Grécia, berço de Platão, Aristóteles, Sócrates. É nessa direção que Paulo vai. E Paulo segue para Atenas, né? E eles regressam, esses homens que levam Paulo, eles regressam trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Ou seja, eles ficaram para trás por um breve momento, né, para solidificar a igreja ali, mas Silas e Timóteo deveriam de seguir viagem até onde Paulo estava. Paulo agora chega, como eu já disse, ao centro cultural da Grécia, e era o berço, né, de filósofos como Platão, Aristóteles e Sócrates. Paulo ia pregar a palavra de Deus neste lugar. Amados, nós vamos ficar por aqui hoje. Mas o que nós precisamos entender desse texto, né? Primeiro é que quando a igreja prega, o inferno não fica calado. Ele se levanta, não é? Tentando fazer com que a igreja se cale. Porque ele sabe que aonde a palavra de Deus chega, vidas vão ser transformadas. Pessoas serão salvas. Famílias serão restauradas. Pessoas serão libertas. Porque há poder na palavra de Deus. Porque é a palavra que vem do próprio Deus. Nós somos apenas um instrumento pelo qual Deus escolheu usar para poder semear a boa semente da palavra do Senhor nos corações. Paulo e Silas e Timóteo, essas pessoas que estiveram com ele em Tessalônica, em Bereia, e ele, o próprio apóstolo Paulo, eles eram apenas um instrumento. Mas o Espírito Santo de Deus estava conduzindo essas pessoas e semeando no coração daqueles que ouviam, né? E ouvindo, aquelas pessoas creram, e crendo elas encontraram salvação. As perseguições, as lutas, as dificuldades não devem nos fazer esmorecer, devem nos mostrar que nós estamos no caminho certo. Porque se o inferno reage, é porque ele não quer perder vidas, não é? E cada vez que um homem de Deus prega a palavra de Deus, então essas pessoas que estavam aprisionadas por Satanás, elas têm a oportunidade de encontrar a libertação que só há em Cristo Jesus e a salvação que só há em Cristo Jesus. Ficaremos por aqui, irmãos. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.